O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, protocolou ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal para questionar os dispositivos que permitem a reeleição de membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Na ação, Aras requer medida cautelar para suspender os efeitos de trechos da Constituição Estadual e do regimento interno da Assembleia que regulamentam as reconduções, assim como a declaração de inconstitucionalidade dos mesmos. Sobre o assunto, vamos conversar com o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, do PSB. Bom dia, presidente. Bem-vindo à Sagres. Bom dia a todos os ouvintes da Sagres, é um prazer falar com vocês. Alguma preocupação, presidente, em relação a essa ação? A gente tem tratado sobre esse assunto, possíveis questionamentos à reeleição do senhor na Assembleia, que aconteceu ainda em 2019, mas por um exercício agora, né? Desse mandato à frente da Casa, 2021-2022. O senhor tem alguma preocupação? A gente falava das possibilidades de questionamento. Agora o questionamento foi feito pela PGR no STF, presidente. Mas primeiramente, eu acho que foi importante esse questionamento da PGR, porque nos traz um entendimento de que a maioria do Supremo irá decidir sobre essa questão. Qual que é a segurança jurídica que nós temos hoje? A segurança é que todos os ministros que deram decisões monocráticas, como o ministro Alexandre Moraes, como o ministro Rosa Weber, o Marques Nunes, também o ministro Gilmar Mendes, todos eles deixaram muito claro que é permitida uma recondução e não as reconduções simultâneas, aquelas que são mais de uma recondução. Inclusive tem aqui um trecho de uma decisão da ministra Rosa Weber na questão da Assembleia Legislativa do Paraná, que deixa isso muito claro. Ela fala, ainda que pretende agravante a aplicação do princípio da simetria, a hipótese, há entendimento do Supremo Tribunal Federal de que referido normativo refere-se exclusivamente às casas legislativas federais, não se constituindo norma de reprodução obrigatória aos estados da federação. Portanto, ao que tudo indica, a reeleição combatida no presente agravo de instrumento não é eviada de ilegalidade. Outros, bem como salientados pelo juiz singular, não existe irregularidade ou ilegalidade, não podendo haver intervenção judicial. Caso contrário, o judiciário estaria invadindo a seara do mérito do administrativo com clara ofensa ao princípio de separação dos poderes. O que significa isso? Significa que a Constituição Federal não aplica-se norma de reprodução obrigatória aos estados. Os estados são entes federados, eles têm o princípio da federação, onde eles podem legislar sobre alguns temas. E esse é um tema. Agora, o ministro Alexandre Moraes tem tentado coibir as reeleições simultâneas, aquelas sucessivas, que são por várias vezes. Isso ele deixou muito claro. Não aplica-se a Goiás. Então, nós estamos tranquilamente nos defendendo, é lógico que vamos nos defender no momento oportuno, quando for dada essa possibilidade, e sempre lembrando que a PGR não entrou contra Goiás. Ela entrou contra 21 Assembleias Legislativas. Dessas 21 Assembleias Legislativas, 15 estão no mesmo caso de Goiás, que é uma única recondução, onde todos os entendimentos deixam claro que pode e é permitido uma única recondução. Então, nós vamos aguardar e vamos trabalhar a defesa nesse sentido. Presidente, eu tinha visto essa decisão aí, né, de uma recondução e cheguei a pensar que era o seu caso, né, que de fato o senhor teve uma recondução. Mas aí eu me lembrei que o mesmo STF, em outra decisão, considerou ilegal a reeleição do Davi Alcolumbre. Ele também seria a primeira reeleição. Isso não pode levar a um entendimento diferente desse primeiro? Veja-se, Leite, a decisão do STF, e lá foi, se eu não estou enganado, o ministro Dias Toffoli, que foi um dos que deu a decisão final, o relator dessa matéria, eles falam na decisão proferida que se o Congresso Nacional, através do ex-presidente Davi Alcolumbre ou o próprio ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quisesse, teria que alterar a Constituição. A Constituição Federal não permite a reeleição dos membros do Congresso Federal, dos presidentes do Poder Legislativo Federal. Já a Constituição do Estado de Goiás e demais estados que estão nessa ação permite.
E o que a ministra Rosa Weber fala aqui? Que a Constituição Estadual, pelo princípio da federação, não aplica-se a regra de reprodução obrigatória. Então, nós estamos totalmente seguros nesse sentido. E por que é importante essa decisão? Porque estava tendo decisões divergentes, monocráticas entre os ministros do STF. Agora não. A Procuradoria-Geral da República entrou com ação pedindo que se coloque no pleno e que a maioria julgue uma regra definitiva daqui para frente. Então, a tendência é que se julgue essa regra definitiva, dizendo que os parlamentares, presidentes das assembleias, podem ser reeleitos por uma única vez, como é a decisão unânime de todos que deram até agora. Ou pode ter uma decisão diferente disso. Mas tudo que se for aplicado agora, a tendência é, e isso eu consultei alguns juristas, a tendência é que aplique-se daqui para frente. Qualquer regra que valer daqui para frente, não retroativo. Bom, aí o senhor tem expectativa de que essa decisão pode ser rápida ou pode ficar numa gaveta lá e terminar seu mandato e isso não ser nem avaliado? A gente não sabe como que é essa questão do Poder Judiciário, né, Cileide? Tem muitas matérias a serem apreciadas, muitas matérias na fila. Obviamente que há a celeridade também, a demora que o Poder Judiciário às vezes tem em algumas matérias. Nós vamos aguardar com muita tranquilidade. A UNALE, que é a União Nacional dos Legislativos, também está entrando com uma mixture da proposta, da matéria, para poder ser cuidada. Eu acho que, como envolve uma matéria de repercussão nacional, não envolve uma Assembleia Legislativa, e sim 21 assembleias, vai ter um cuidado especial sobre essa matéria, e quando for julgada, obviamente, nós vamos acatar a decisão da maioria dos ministros do Supremo. Bom, presidente, a Assembleia Legislativa está com as atividades suspensas nessa semana por conta do acirramento aí lá da pandemia. Lá da sua região, sudoeste, chegou hoje a informação do prefeito de Jataí que decretou lockdown. Quer dizer, é o primeiro caso de lockdown mesmo em Goiás, porque as pessoas estão confundindo restrições que são feitas em Goiânia, por exemplo, com lockdown. Lockdown proíbe, né, a circulação de pessoas. E lá em Jataí, a partir da meia-noite desta quarta-feira até às 6 horas da manhã da próxima terça-feira, todas as atividades serão fechadas, à exceção das essenciais, e as pessoas ficarão proibidas de circular pela cidade. A ocupação das UTIs em Jataí chegou a 100%. Eu estou olhando aqui, sua cidade, Rio Verde, está com 90,48% de ocupação. Como é que o senhor vê a análise que o senhor faz do quadro da doença lá no sudoeste goiano? Extremamente preocupante, não só no sudoeste goiano, como também em todo o estado e em todo o país. Nós vivemos o pior momento da pandemia. Essa nova variante, ou as novas variantes aí, a mutação do vírus, ao que nós percebemos e também pelo que falamos as autoridades sanitárias, ela tem uma transmissibilidade muito mais alta do que a primeira variante do vírus. Nós estamos vendo aí o governo abrindo leitos de UTI a cada dia e sempre lotados, chegando ao ponto de estar lotado 100%, e isso é extremamente preocupante. Os prefeitos e governadores estão tomando atitudes duras que necessariamente têm que ser tomadas nesse momento. Muitas pessoas reclamam, acham que não é viável a paralisação de algumas atividades, deixando só as atividades essenciais, mas na realidade nós estamos mexendo com vidas. Se nós não fizermos isso, vai colapsar o sistema de saúde. E às vezes as pessoas falam, o governo não investiu. Peraí, o governo do estado de Goiás investiu sim em estruturação na saúde pública. Nós aprovamos na Assembleia Legislativa matérias do governador Ronaldo Caiado, onde estadualizou mais de 8 hospitais de campanha no interior do estado, que não tinha nenhum, onde abriu vários leitos de UTI, onde nós transferimos mais de 300 milhões de reais em recursos para o combate à pandemia, para a manutenção desses leitos de UTI e também das estruturas de saúde pública no estado de Goiás. Mas chega um ponto que você não tem mais o que fazer. Eu cito um exemplo aqui.
você não tem material humano, você não tem profissionais na área da saúde para atender todas essas pessoas, você não tem espaço físico para atender todas essas pessoas. E a cada dia que passa, nós temos notícias de mais e mais pessoas próximas nossas que estão agravando o caso e não têm condição de ser atendido nem no público e nem no privado. Então, não é um problema só da saúde pública. O que nós precisamos é dar exemplo. O governo do estado de Goiás tem tentado conscientizar as pessoas, os prefeitos estão preocupados com isso e precisam estar preocupados para nós podermos passar esse período dessa onda e o pico alto que está a pandemia de uma forma um pouco mais tranquila. Pelo que nós estamos vendo aí, nós não vamos passar, infelizmente, de uma forma mais tranquila e já está colapsado o sistema de saúde. Pois e aí, assim, além dessas medidas, o senhor acha que serão necessárias mais restrições, como essa de Jataí, mais radical, de fazer de fato um lockdown? Eu não vejo, Cileide, nós tendo condições de fazer um lockdown no nosso país. São medidas restritivas duras, mas o lockdown, você sabe, a pessoa tem até hora marcada para sair de casa para ir, por exemplo, fazer compras essenciais em supermercado. Países um pouco mais desenvolvidos ou países que têm uma conscientização um pouco maior, as pessoas obedecem. Esse é o fato. Infelizmente, nós brasileiros temos na nossa mente ou na nossa cultura a desobediência. Se nós tivéssemos um pouco mais de consciência e obedecêssemos às ações que são propostas pelas autoridades sanitárias, nós não estávamos vivendo esse momento que nós estamos vivendo. Outra coisa, as autoridades federais, e aí eu cito o próprio presidente da República, tem dado desde o começo da pandemia mau exemplo. E esse mau exemplo hoje se reflete na população do nosso país e do nosso estado. O mau exemplo de não usar máscara, o mau exemplo de provocar aglomerações, o mau exemplo de minimizar a doença, o mau exemplo de querer achar um medicamento que não tem comprovação científica e o pior, o mau exemplo de politizar a questão da vacina, que é a única solução para o nosso problema. Nós estamos atrasadíssimos em adquirir vacinas e vacinar a população. E olha que eu estou falando aqui de um país que tem um know-how muito grande, não só na produção de vacinas com a Fiocruz e com o Instituto Butantan, como também na aplicação dessas vacinas, nas campanhas de vacinação. O Brasil tem uma estrutura muito grande e um know-how grande em cima disso. Nós poderíamos estar bem na frente disso se tivesse a união de todos os poderes, principalmente da Presidência da República com o Ministério da Saúde, juntamente com os governos estaduais. Agora, o que você vê nesse momento? Você vê o governo federal publicando e divulgando recursos que ele passou para os estados, como se não fosse obrigação do governo federal repassar esses recursos para os estados, e todos nós sabemos que querendo dizer que o governo federal está fazendo a parte dele. Não está. Precisamos ser conscientes, precisamos mostrar a verdade para a população. Na realidade, o que falta no nosso país é essa união de forças para nós podermos combater esse momento de crise. Presidente, na semana passada a Assembleia aprovou os 60 milhões de crédito extra para o governo comprar a vacina. E o senhor próprio disse que, numa entrevista posteriormente no Jornal Popular, que o que se sabia era que era para comprar vacina para ficar em Goiás. E agora o governador disse que vai repassar essas vacinas para o governo federal. E o seu colega, o Eduardo Prado, apresentou um projeto, ou vai apresentar, porque a Assembleia está parada, propondo que essas vacinas fiquem em Goiás. Eu pergunto o seguinte... sem esse projeto do Eduardo Prado, o governo pode simplesmente pegar esse dinheiro, comprar vacina e doar para o Ministério da Saúde? Vamos separar as coisas, Cileide. Às vezes, eu até num primeiro momento não entendi, de fato, os teores do projeto de lei. Depois, a Procuradoria da Assembleia e também a equipe técnica do governo do Estado esclareceu um pouco melhor. O que acontece? Esse projeto de lei ele é um crédito extraordinário para o Fundo Estadual de Saúde. Nós estamos abrindo um crédito para o Fundo Estadual de Saúde, mas o projeto de lei não fala se o recurso é estadual, do Tesouro Estadual, ou se o recurso é do Tesouro Federal. Inclusive, ele deixa aberto isso. Pode até vir através de doação da iniciativa privada, por exemplo.
Estou citando um exemplo, não estou dizendo que vai vir. Então, ele pode ser do Tesouro Federal, do governo federal, através do Ministério da Saúde. É o que o governador Ronaldo Caiado tem falado. Ele tem falado que ele não vai tirar esse recurso do Tesouro Estadual e sim virá recursos do governo federal. Aplicando-se essa hipótese de vir recurso do governo federal, não há nenhuma vedação, aliás, há até mesmo a obrigação do governo do estado devolver essas vacinas para o Ministério da Saúde, para o Plano Nacional de Imunização. Em sendo recurso do Tesouro Estadual, aí sim, e o governador está ciente disso, a equipe técnica do governo está ciente disso, seria obrigatória a aplicação 100% na população do Estado de Goiás. Inclusive isso já pacificado até mesmo com o Tribunal de Contas do Estado. Então, o que é? A matéria, no primeiro entendimento de toda a Assembleia Legislativa, eu tenho certeza que vocês também, da imprensa e todos que acompanharam, nós imaginávamos que a matéria era: tira 60 milhões do Tesouro Estadual e remaneja para o Fundo Estadual de Saúde. Não tem de onde vem, tem só para onde vai. Então, a matéria está em aberto. Se vier recurso do governo federal, aí sim devolve-se ao Plano Nacional de Imunização. Se for recurso estadual, aí a aplicação é 100% no estado de Goiás. Pois é, mas aí quando o senhor diz que não há origem do recurso, ele pode sair do orçamento? Pode sair do orçamento do Tesouro Estadual também. Nesse caso, aí sim teria que se aplicar 100% aqui para a população do estado de Goiás. Tá, então não precisa de um projeto de lei como esse do deputado Eduardo Prado, estabelecendo que a destinação das vacinas adquiridas com recursos do estado tem que ser usadas em Goiás? Não, porque o próprio TCE já deu esse entendimento. Eu conversei com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, a Procuradoria do Geral do Estado de Goiás também tem esse entendimento que, se o recurso for do Tesouro Estadual, ele não pode ser devolvido ou repassado para o Plano Nacional de Imunização. Bom, então, só para deixar bastante claro para o nosso ouvinte, para que o governador compre vacinas e entregue para o Ministério, os recursos têm que ser do governo federal. Se for do governo estadual, ele vai ter que ficar com 100% das vacinas. Aí seria um plano complementar de imunização. Na realidade, o governo do estado aplicaria esse recurso do Tesouro Estadual e imunizaria as pessoas aqui do estado de Goiás, adiantando assim a fila de vacinação. Esse recurso que o governador tem falado que vem é uma proposta que foi aprovada na Câmara Federal, no Senado, no valor de 20 bilhões que o governo federal está fazendo um trabalho de repasse às unidades da federação. Agora, hoje, se eu não estou enganado, terá uma reunião do Fórum Nacional de Governadores, onde eles vão, com certeza, debater essa compra das vacinas e os governadores de todos os estados irão decidir essa questão. Então, pode vir até alguma informação ou algum acordo novo diante desse fato dessa reunião que terá hoje. Mas, até então, a decisão do governador ela é muito clara, no sentido de recurso federal entrega-se ao Plano Nacional de Imunização, recurso estadual, que não é o caso, o governador tem deixado claro que vai pegar esse recurso federal, aí sim teria que aplicar aqui no estado. O senhor disse que conversou com o presidente do TCE, que é o conselheiro Edson Ferrari, sobre esse assunto. Como é que foi essa conversa? Não, foi nesse sentido, no sentido de deixar claro que o recurso estadual teria que ser aplicado às vacinas na população goiana. Então, o governador terá de conseguir realmente esse recurso para entregar a vacina para o Ministério da Saúde, do contrário, é um plano estadual de imunização. Segundo o governador e as notícias que nós temos tido, até mesmo as entrevistas que ele tem dado, ele está afirmando que esse recurso vem do governo federal e está garantido 60 milhões para a compra de vacinas, sendo entregue à União, ao Plano Nacional de Imunização. Então, vamos fazer uma conta rápida aqui. Se Goiás vai receber 60 milhões, muitos estados vão receber uma média até um pouco maior, porque tem mais população. Se todos esses estados comprarem e devolverem ao Plano Nacional de Imunização, obviamente a parcela de Goiás vai vir muito maior, não só 33 mil doses, como tem falado, no caso, as 33 mil doses seria só 1 milhão de doses do estado. Presidente, mas uma coisa que não fecha nessa história toda é por que o governo federal, em vez de ele próprio comprar vacinas e colocar no Plano Nacional de Imunização, ele
daria recursos para os estados comprarem e depois os estados devolverem para ele? Sileide, é um bom questionamento. Eu também não consegui ainda desvendar esse mistério. É exatamente isso. É um dos questionamentos que eu fiz ontem para várias pessoas. O porquê que o governo não pega, até porque, se ele pegar todo esse recurso, o governo federal, e colocar ele todo num bolo só, a lei da oferta e da procura. Eu vou comprar lá 100 milhões de doses ou vou picar em 10 clientes que vão comprar 10 milhões de doses. A hora que você vai com um pacote maior, com um lote maior para o mercado para comprar, você tem preferência nesse mercado. Então, eu, sinceramente, não entendi qual que é a lógica do governo federal fazer isso. Bom, o senhor fez aí uma crítica ao presidente, né? A gente também tem falado sobre isso aqui. Ele está contribuindo muito para que não haja isolamento, para que não haja solução para essa crise da pandemia. E ontem o governador, pela primeira vez, assinou uma carta, primeira vez depois que ele reatou as relações políticas com o Bolsonaro lá em junho do ano passado. Ele assinou uma carta que faz críticas indiretas ao presidente da República por conta de divulgação de informações distorcidas a respeito dos recursos que a União passa aos estados. O senhor vê que esse momento aí, ele pode piorar as relações políticas do governador com o presidente da República, ou o senhor acha que é possível conter essa insatisfação nesse único caso aí? Sileide, se você for fazer uma avaliação, e eu acho que o presidente da República precisa avaliar isso também, que esse conflito, essas acusações, elas não são saudáveis para ninguém, muito menos para o país e para a nossa população. O governador, junto com outros governadores, e a grande maioria dos governadores do país, assinaram uma insatisfação diante de um fato que o governo federal está colocando tudo que foi repassado aos estados, e o governo federal não vamos falar que está mentindo com relação a números, mas todos nós sabemos que ele colocou de uma forma que isso o governo federal tem feito para os estados e não é obrigação do governo federal. Não é isso. É sim obrigação do governo federal, até porque 70% dos impostos que nós pagamos, que nós vivemos em Goiás, no estado de Goiás e nos municípios goianos, nós pagamos e vai para o governo federal. Então, isso tem que retornar de forma de benefício para a nossa sociedade. Então, o que eu acho é que não é a questão de ter um arranhamento na sua relação política administrativa. O governo federal e o presidente da República têm que entender que há momentos que os governadores não vão concordar com as atitudes dele, principalmente atitudes como essa que colocam em xeque as ações dos governos. Rubens. Presidente Lissauer Vieira, do PSB. Presidente, obrigado pela entrevista aqui, o contato para falar sobre tantos assuntos com a gente. Bom dia, boa semana ainda, né? E vamos que vamos aí em meio a essas medidas de restrição. Não é bom, mas é o que temos de fazer. Sim, Sileide? Uma informação aqui que o governador Ronaldo Caiado publicou agora há pouco nas redes sociais dele, informa o seguinte... aspas, tive um quadro febril esta noite, por isso cancelei minha agenda e estou passando por uma série de exames para esclarecer o motivo. Estou bem, sem maiores complicações. Assim que os resultados saírem, informo a todos, fecha aspas. Portanto, está cancelada a reunião com os governadores, a visita à fábrica da Sputnik 5, porque o governador está fazendo esse check-up aí. E eu acho que o senhor não sabia, né, presidente? Não, estou sabendo agora. Notícia ruim, mas esperamos que esteja tudo bem. Já vamos fazer um rastreamento de contato. O senhor esteve com o governador recentemente? Não, o último dia que eu estive... Eu já peguei o vírus, então espero que esteja imunizado. O senhor já teve, é mesmo. Espero estar imunizado, mas eu estive com o governador apenas na quinta-feira passada. Foi ruim, Lissauer? O que? O vírus? É horroroso, não é ruim, não, é péssimo. Não desejo isso pra ninguém. Eu já conversei com tanta gente que já teve e fala assim, não tem nada a ver com gripe. O que não é gripe. O senhor foi assim também, não? Não, é dessa forma. Não tem, eu não tive, claro, perda de olfato, paladar, a voz ficou fraca, mas não tem nada a ver com gripe, é bem diferente. Um abraço, Lissauer, obrigado aqui pela entrevista, bom trabalho aí. Vocês vão reavaliar, Lissauer, na semana que vem, se volta ou não, ou necessariamente na semana que vem volta?
Não, nós vamos avaliar. Se a situação tiver como está hoje, colapsando cada vez mais, não justifica nós voltarmos. E se voltar, Rubens, vai ser para votar uma matéria ou outra que seja de urgência de forma remota, não presencial ou híbrida. Tá, então não vai voltar a rotina de sessões mesmo remotas, não. Isso não volta. Não. Nesse momento não. Tá, só para votações específicas, ok. Abraço, obrigado pela entrevista. Abraço, obrigado. Obrigado. Lissau Vieira, presidente da Assembleia Legislativa, conversando conosco aqui na Sagres 730. Só para concluir essa informação, Sileide, a gente não sabe se são sintomas de Covid. O governador teve febre, a informação é essa, né? O governador teve febre, essa é a única informação que tem. Febre pode ser qualquer coisa, Sim. né? Inclusive Covid. Então, daí ele fazer essa check-up, como ele disse que está fazendo, vários motivos para tentar descobrir a origem, o foco da febre, né? E aí seria o início dos sintomas, a indicação é fazer o teste PCR depois do terceiro ao quinto dia de sintomas, né? Então tem que esperar, né? E assim, a gente torce muito para que seja só uma gripezinha. Claro, né? Não seja nada. De verdade. Uma gripezinha de verdade. Aquela gripe que a gente conhecia antigamente, antes de surgir a Covid-19. Tomara que seja só isso, ou quem sabe nem isso. Sim, Sileide. Entendeu agora o que... Eu entendi. Eu entendi, só não sei se é isso mesmo que vai acontecer, mas o presidente está muito certo disso, de que, só para resumir, a Assembleia aprovou um projeto abrindo um crédito para a Secretaria de Saúde, um fundo de saúde aqui de Goiás. Se o dinheiro para comprar vacinas vier do governo federal, aí as vacinas voltam para o governo federal, só 3,3% ficam. Se o dinheiro para comprar vacina aqui por Goiás for do Tesouro Estadual, for do próprio governo estadual, aí tudo fica por aqui, e aí todas as vacinas que forem compradas com recursos estaduais ficam em Goiás. Foi o que eu entendi. Só não sei se o presidente está com essa certeza. Eu só não estou com essa certeza de que é isso mesmo, né, Sileide? Que o Estado só pode distribuir vacina se o dinheiro for federal. Se o dinheiro for do Estado, ele não pode... Se for federal, tem que devolver, tem que mandar as vacinas para lá. Não pode passar para o Estado. Foi o que ficou claro. O presidente disse que tem essa certeza, inclusive que isso já está definido com o próprio Tribunal de Contas do Estado. Acho que resta só a confirmação do governo estadual e principalmente também, se é isso que acontece, se é essa a regra, quanto que vem do governo federal então pra gente comprar? Os 60 milhões vem do governo federal? O governo federal já tem esse acordo? É uma dúvida que fica também, né? Quando é que vai chegar esse dinheiro? Pois quando vai chegar? Isso que eu perguntei, se o Estado vai passar dinheiro se a União vai passar dinheiro para os estados comprarem, por que ele mesmo não compra? E se a União não está conseguindo comprar, os estados vão conseguir, né? Negociar lá com os laboratórios. Enfim, mas ficou mais claro pelo menos essa regra aí, depois da entrevista com Lissau Vieira. Destaque a íntegra dessa conversa você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.